Pessoal, deixa eu explicar para vocês os aldeídos. Para explicar o aldeído, eu preciso que vocês lembrem primeiro das funções químicas que a gente trabalhou até agora, as funções orgânicas, hidrocarboneto e álcoois. No hidrocarboneto eu sempre tenho carbono e hidrogênio. Nos álcoois eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, só que agora eu tenho um pedacinho dessa molécula que se torna diferente das demais. Esse pedacinho é chamado de grupo funcional. E no caso do álcool, o grupo funcional é o OH. Esse OH é chamado de hidroxila, tem um nome próprio. A hidroxila, se vocês repararem, ele é um OH, mas esse H está ligado diretamente no O, o que não vai acontecer nos aldeídos. Quando a gente entra no aldeído, o que está escrito? Aldeídos são compostos que possuem carbono na extremidade da cadeia, realizando uma dupla ligação com o oxigênio. Esse pedacinho que vai fazer o carbono ligado por uma dupla ligação em um oxigênio é chamado de carbonila. Como aqui é chamado de hidroxila, esse pedaço é chamado de carbonila, ou um carbono, dupla ligação O. Ou seja, esse grupo funcional, ou aldeído, ele sempre vem na extremidade de uma cadeia carbônica, ou seja, numa ponta, tá? Então, se a minha cadeia tiver 3 carbonos, ela vai estar numa ponta, ou vai estar de cá, ou vai estar de cá, ou vai estar nos dois, não tem problema. Então, observem essa estrutura básica aqui. Carbono, dupla O, H. Olha o jeito que eu desenhei aqui, não tem problema. Você pode pôr o O para cima, pode pôr na lateral, não tem diferença. O que você vai ter que observar é que esse O está ligado no carbono, e esse carbono só tem mais um hidrogênio do lado dele. Não continua a cadeia carbônica. Então, nesse desenho aqui, vocês vão considerar esse R que a gente chama de radical. Ou seja, é uma fórmula genérica, isso aqui, de um aldeído, que diz o seguinte: pode ter quantos carbonos tiver aqui no lugar desse R. Eu posso pôr 2 se eu quiser. Pode ser 5, pode ser 10, não interessa. Esse pedaço aqui, radical, ele sempre vai ter um carbono ligado com um O e um H, para ser um aldeído. E tem um detalhe: acabei de falar que o aldeído é de extremidade. Então, se a sua estrutura, toda estrutura tem no mínimo 2 pontas, 2 extremidades. Pode ser que eu tenha só uma extremidade que seja aldeído, não tem problema, é um monoaldeído. Vamos supor que as 2 extremidades, como aqui, ó, as 2 extremidades têm dupla OH. Então, polialdeído, 2 ou mais, tá? Então, pus exemplos aqui: mono, porque só uma extremidade tem um aldeído. E no caso de uma poli, eu tenho 2 extremidades, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito é um aldeído. Aqui não, tá? O básico. Então, voltando, hidrocarboneto não tem grupo funcional, não tem uma parte diferente. O álcool, o grupo funcional é o OH, a hidroxila. E o aldeído, o grupo funcional é a carbonila, tá? Regra de nomenclatura. Igual eu falei para vocês no começo, o hidrocarboneto é a forma base. Ele dá nome para todas as outras funções orgânicas. Que é quando você escrevia um número de carbonos, sei lá, pente, 5 carbonos. Vocês colocavam se é dupla, simples ou tripla. Então, vamos pôr que era simples. E terminava com O. Isso é um hidrocarboneto. No caso de um aldeído, vamos pegar isso aqui, com 5 carbonos. Só que agora com o grupo funcional carbonila. Como que vai ficar esse nome? Tem 5 carbonos, é pente. Só ligações simples. E só pelo fato de ter a carbonila, nós vamos terminar em al, tá? Lá no primeiro, nos álcoois, ele ia vir assim, ó, 5 carbonos, por exemplo, ia vir um OH, uma hidroxila. Aí, na hora que fosse dar o nome, 5 carbonos pente, só ligações simples e por ter a hidroxila, terminava em ol. Aqui, por ter a carbonila, vai terminar em al. Só isso que mudou. Olha os exemplos que eu coloquei. Met, porque aqui é só um carbono. Et, porque são 2 carbonos. Próprio, porque são 3 carbonos. Nesse caso desses exemplos, só ligação simples, então para todos. E terminou em al.
Essa é a característica dos aldeídos. Coloquei vários exemplos aí para vocês de aldeídos com ramificações. Então, aqui eu tenho um aldeído de cadeia normal, coloquei uma ramificação e pus como é que coloca o nome. Então, vocês olhem um exemplo de cada aí. Surgiu dúvida, vocês me perguntam em relação às ramificações. E coloquei as utilizações. Então, vocês dão uma olhadinha, dão uma lida. Aqui é o caso, por exemplo, do formol, que é muito conhecido de vocês pelo nome formol.